Olá a todos, olá. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Automation Talks. Um episódio super especial porque nós estamos a gravar no dia 23, portanto, da véspera de Natal, e quisemos também fazer um episódio especial de Natal para a nossa audiência e, portanto, sejam bem-vindos ao nosso episódio especial de Natal do Automation Talks, powered by Doc Digitizer. É um episódio especial de Natal e por isso temos um convidado também especial. Nós vamos quebrar todos os protocolos que temos feito até agora, excepto que isto provavelmente sairá na madrugada de segunda-feira, como anunciámos no último episódio, mas um convidado especial que será uma conversa super agradável. João Fernandes, bem-vindo a esta casa que é tua, não é? E que é também o teu podcast. Bem-vindo, Aníbal, também. E agora podes-te vingar, podes fazer tudo aquilo que... Podes ser o host que eu nunca fui. Portanto, força, força. É um prazer poder conversar contigo. Olha, eu vou-te confessar uma coisa. Eu tive a preparar esta conversa como a gente normalmente prepara, como tu sabes, tentamos não preparar muito porque nós gostamos que as conversas sejam naturais, mas explorar os temas, inclusive o último tema que nós tivemos foi de apoio e aceleramento de empresas de impacto social e que estávamos super pouco à vontade e preparamos sempre um bocadinho. Eu estava a preparar aqui a reunião contigo, a conversa contigo e a terminar a altura disse, pá, eu não quero preparar tanto porque quero de alguma forma até, eu já conheço algo do teu percurso, mas quis também que a nossa conversa fosse o mais natural possível e a determinada altura parei de preparar e então tenho aqui algumas perguntas de algibeira para ti, mas pouco mais do que isso, portanto, sendo mega honesto, eu falhei aqui propositadamente na preparação e espero que isso nos traga por uma melhor conversa. Diz-me uma coisa, antes de começarmos, como é que costuma ser o teu Natal e como é que vai ser o teu Natal nesta altura assim mais especial? Epá, eu tenho uma família super pequena e então nós e não somos religiosos, portanto não temos essa carga associada à festa de Natal. Acabamos por ser um dia pá, super simples, jantar bacalhau, a comer depois no dia 25 cabrito, portanto nada de extraordinário. Tentamos sempre juntar pá, os irmãos, os meus sobrinhos. Este ano não vai ser possível. Acabei de saber que havia um caso de Covid no infantário do meu sobrinho, e, portanto, pá, são aqui as contingências do momento em que vivemos. Mas epá, acaba por ser um período interessante na medida em que é um período mais calmo. Eu, como sabes, sou um workaholic e então acabo por ter que tirar aqui algum tempo nestes dias para estar com a família e acaba sempre por ser interessante. Mas sim, não tenho assim uma tradição daquelas épicas. É simplesmente um jantar e um momento em que aproveitamos se calhar um bocadinho mais que o resto do ano. E de qualquer das formas, tu costumas te passar cá, vais ter Sim, pá, contingências. não, eu sou de Lisboa, pá. Sou aqueles desterrados que na realidade nasceram na capital e portanto não têm terra, portanto não voltamos a lado nenhum nem nunca saímos da nossa terra e portanto sim, tenho essa vantagem ou Olha, desvantagem. exato. Começaste por dizer que és um workaholic, eu conheço-te e consigo confirmar isso, ainda que eu sei que também não desprezas as tuas cervejas com os teus amigos, mas como workaholic, és um CEO de uma startup, este ano para ti foi muito difícil adaptar-te àquilo que é a nova realidade? Já estavas preparado, não estavas preparado? Como é que foi? Ah, por nova realidade, presumo que estejas a falar um bocadinho do Estou a falar trabalho remoto, não é? sim, do contexto de Covid, pandemia, trabalho remoto, exato. Pronto, o contexto, isto é um mixed feelings, porque vamos começar pela parte menos boa. A parte relativa ao trabalho remoto, nós já fazíamos bastante trabalho remoto na Doc Digitizer, portanto não foi uma surpresa, mas prolongá-lo tanto no tempo, sem pontos de contacto, foi. E isso efetivamente nós não estávamos habituados e ao contrário, é um bocadinho contraintuitivo porque desgasta muito mais. Desgasta muito mais as relações, desgasta muito mais muitas vezes os sincronismos, a falta de informação e a falta daquelas pequenas coisas
que acontecem no café, na casa de banho, no almoço, que acabam por sair daí ideias, sair daí também alguns pá, comunicação não formal, né? Que se perdeu muito e portanto isto acaba por, apesar de estarmos todos aqui em videoconferências e afins, efetivamente não é a mesma coisa porque a maior parte dos contactos que fazemos é num contexto muito específico, com um propósito específico. Não há muitas oportunidades de termos uma comunicação em contextos que não são pré-definidos, né? Portanto, o café, o almoço, o ir ao ginásio, o que for. Portanto, nesse aspecto foi muito mais desgastante, e então, porque muito do meu trabalho é acabar por estar a olhar para o que várias pessoas estão a fazer e ajudá-las, é muito mais difícil para mim fazê-lo sem esse contacto. Acredito que noutros papéis na empresa isso seja mais simples, no desenvolvimento, em coisas mais processuais. Para mim, em particular, que sou no fundo um facilitador que toca em todas as partes, torna-se muito mais difícil chegar às pessoas e entender a subjetividade disso. Depois, na perspectiva do negócio, não me posso queixar. Fechámos um ano com um crescimento de 600%. Passámos um conjunto de desafios extraordinários, quer a nível de vendas, quer a nível técnico, quer a nível de operações, que nos fez crescer imenso. Coisas nunca sequer antecipáveis no melhor cenário ou naquele cenário mais épico, nunca imaginaríamos ter passado pelo que passámos. Felizmente, pelas boas razões, portanto, é o que eu chamo normalmente as dores de rico, né? Que é aquelas dores depois de termos o dinheiro ou depois de termos a oportunidade. Mas foi muito duro, foi tirado a ferros, e crescer 600% num ano não é efetivamente uma coisa simples e envolve muita ginástica da equipa, que depois, ligando ao primeiro ponto, essa ginástica também está condicionada pelo trabalho e pelas condições de trabalho. O que eu vejo a acontecer é cada vez mais sinto que a equipa quer voltar para o escritório, não numa rotina diária, mas numa rotina pontual, e temos feito isso. Eu vou 2, 3 vezes por semana ao escritório, às vezes não o dia todo, às vezes encontro-me lá com pessoas, outras vezes ligamos a câmara e alguém está no escritório. Portanto, acho que isso é muito saudável, e acho que sentimos todos falta disso. Ok. Antes de falares da Doc Digitizer e antes de nos aprofundarmos mais, porque também estamos aqui para falar um pouco da Doc Digitizer, eu queria falar um pouco mais da faceta que não te conheci, portanto, antes de te conhecer como CEO da Doc Digitizer. Quando eu era jovem. Jovem e uns quilinhos a mais, não é? Que eu vi uns vídeos no YouTube. Acho que isso aconteceu, não é? Diz-me uma coisa, tu tiraste o curso no técnico, informática, certo? E posteriormente tiraste o MBA, ok? O que é que te faz, o que é que te faz mais hoje o João que nós conhecemos? É o curso do técnico ou é o MBA? Não vale dizer os dois. Não iria dizer os dois. Eu diria que o que faz o João que eu sou hoje não é a minha experiência académica. Ela contribuiu, não é? Não tanto, até, atenção, nunca pela vertente meramente formativa. Aliás, eu não diria que seria muito injusto da minha parte dizer que o que eu retirei ou que me moldou mais no técnico ou no MBA foi as cadeiras. Está longe disso. Foi as vivências que eu tive durante esse período. No técnico entrei com 18 anos, portanto, as vivências que eu tive foram no contexto dessa juventude, ou como queiras chamar, não é? Que é um período da tua vida muito diferente do que é quando tens 30 anos, voltares à universidade e teres ao teu lado um conjunto de colegas com vários backgrounds, com idades muito diferentes. Portanto, resumindo, não foi a minha experiência académica, foi o contexto em que eu a vivi que me transformaram. Pôr os dois, em avaliar os dois lado a lado é muito difícil, porque ocorreram em fases da minha vida muito diferentes. Eu diria que se calhar o MBA mudou-me mais, no sentido em que foi uma decisão minha, já adulto,
ingressar nesse desafio. Portanto, foi uma decisão muito mais consciente que o técnico. O técnico foi uma consequência natural de eu ter acabado o liceu e querer ir para a faculdade. Uh, Portanto, eu diria que nesse aspecto, eu dos dois, e não fugindo à pergunta, diria o MBA mudou-me bastante, sobretudo mudou-me enquanto gestor. Portanto, hoje era isso, ou seja, era um pouco por aí que eu queria explorar. Ou seja, hoje só és CEO, ou muito provavelmente és CEO da Doc Digitizer, muito pelo aquilo que trouxeste do MBA, certo? Não, pronto, não, eu acho que não. Eu diria que a principal razão pela qual eu escolhi ser empresário, mais do que CEO ou mais do que Certo? entrepreneur ou aquelas palavras que agora Então no escolhi ser LinkedIn é moda. empresário, sim, escolhi ser empresário e eu acho que isso foi uma consequência direta dos meus pais, em particular muito o meu pai, ter sido empresário. O meu pai, durante a vida toda, abriu e fechou empresas e de todo o tipo, coisas que correram manifestamente bem, que nos deram, sei lá, uma década fantástica e depois afundaram e depois voltaram pronto, pá, para quem tem familiares que são empresários sabe o que é que eu estou a falar, é efetivamente um roller coaster, não é não existe estabilidade, existem anos fantásticos, anos maus, epá, e curiosamente, da soma disso tudo, dessas experiências e do que eu vivi enquanto criança, a passar por isso tudo, pá, não sei, se calhar ou por trauma ou por mesmo vontade própria, decidi, epá, se calhar vou fazer algo semelhante, porque me dá muito mais prazer do que propriamente estar a trabalhar num projeto pá, que não é meu ou que não tenha, sei lá, uma marca pessoal minha muito forte. E é um Certo. bocadinho por aí. Eu já fiz esta piada, mas eu gosto de levar isto como currículo, que é, novamente, temos aqui dois CEOs, um falhou redondamente, que sou eu, outro está no caminho para falhar todos os dias, não é? Mas É esse isso. é o segredo do sucesso. É isso. E também foi um É pouco. aproveitar a viagem, é focar-nos menos no outcome final, porque aliás, porque ele nunca chega, porque não existe. É aproveitar mais a viagem, é desfrutar os momentos, é se calhar passar 5 anos da tua vida, financeiramente estás melhor, mas também aprendeste, desafiaste a ti, gostaste do que fizeste, sentiste que fizeste crescer pessoas que estão à tua volta. Epá, e se cair, vai cair mais cedo, mais tarde, pá, Certo. mais que não seja porque um dia vais sair e a empresa vai ser vendida ou outro tipo de exit qualquer que aconteça, portanto não estou apegado a uma empresa, estou apegado à viagem e ao desafio que é todos os dias ter uma empresa. Olha, vou-te já fazer esta pergunta. Tens em mente o exit que a Doc Digitizer possa ter 5, 10 anos? Aqui Uh, estamos no campo da futurologia só e somente, não é? Não, tenho em mente o exit no sentido em que é para isso que trabalhamos, não é? Não para, para um exit ou para o exit, é para um exit, ok? Mais concretamente falando. Uh, um exit pode ser a manutenção da empresa, pode ser a venda de uma empresa a outro player, pode ser pá, um IPO, embora acho que no segmento em que estamos isso Menos não provável, seja não é? não seja muito Certo. provável. Mas sim, é para isso que trabalhamos e sobretudo é para isso que forçamos que exista um conjunto de KPIs de crescimento que nós temos que atingir, é exatamente para chegar mais perto disso, porque no fundo um exit ou uma situação de cash flow positivo muito positiva, tanto um como o outro. É no fundo o culminar de tu criaste um projeto que vive sem ti e que gera dinheiro sem ti. E esse é Mas o. desgostava-te que a Doc Digitizer desse o salto já não estando contigo, ou tu não estando com a Doc Digitizer. Imagina que tu, a determinada altura, este projeto deixa de fazer parte da tua vida, por qualquer razão, e a partir desse momento, não que alguma coisa tenha que ver com a outra, mas a partir desse momento a Doc Digitizer dava um salto para um êxito de sucesso.
desgostava-te não teres estado lá nesse momento? Epá, sinceramente não, porque se vamos ver, se viveres em função das hipóteses que não existem na prática, é só perda de tempo, não é? Vamos ver, se tu estás num projeto e saíste do projeto, por alguma razão foi, não é? Não vale a pena pensar o que é que seria se tu tivesses ficado e tal e tal. Pá, essa ponderação, ponderas antes de tomar a decisão. A partir do momento em que tomas a decisão, tens que andar para a frente. E quer dizer, e hoje em dia, cada vez mais, nós temos vários projetos nas nossas vidas, em várias vertentes e ângulos das nossas vidas, e não nos esgotamos numa só dimensão. E eu acho que isso pá, é a resposta mais clara que posso dar, ou seja, até pelo contrário, até ficaria feliz, porque acho que se eu deixei lá uma marca e se essa marca se prolonga para além da minha vida lá, é sinal que eu marquei de alguma forma esse projeto. E aliás, isso já me aconteceu em projetos passados onde eu tive, um, em que na prática eles descolaram depois de eu sair e, portanto, é uma sensação de orgulho, não é? É uma sensação de trabalho feito e que Ok, até se calhar olhas para aquilo de forma menos próxima e mais saudável quando tu já não estás lá. certo. Olha, voltando aqui um bocado ao teu percurso, há sem dúvida um role que tu tiveste que me chama a atenção. Inclusive, tu já me contaste algumas histórias daquelas histórias que eu acho mais interessante no percurso profissional de uma pessoa, vêm do tempo que tiveste na Leia. Foste Head of Technology. E aqui a pergunta que eu te queria fazer é: percepciona-me que já tivesses algo relacionado com automação ou inovação. Certo? Estou correto? Pelo menos tentava, não é? Sim. Certo. A pergunta que eu te faço é: como é que, aqui de uma forma geral, como é que se consegue inovar num grupo uma Que editora, vende não é? Em livros. que Que vende vende livros, livros, é. exatamente. Epá, olha, esse realmente foi um dos principais desafios que não sozinho tive, mas que todo um departamento teve, e foi exatamente para isso que acabámos por criar esse departamento. Ou seja, a Leia foi a fusão, ou resultou da fusão de um conjunto de editoras de referência. Com essa fusão veio uma dimensão já bastante interessante. Portanto, tens o Grupo Porto Editora, tens o Grupo Leia, não é? São os dois grandes grupos Os editoriais. grandes players, pelo Uh, menos aqui em Portugal que eu conheço. certo, e tem sempre a dimensão da parte escolar e a dimensão da parte das edições gerais, que são no fundo os livros. Sendo uma indústria muito, muito conservadora e, portanto, ao mesmo tempo também um mercado muito estável, não é? Porque se tu pensares bem, as receitas da venda de livros, sobretudo os escolares, são receitas muito recorrentes e muito estáveis. Portanto, há esta luta entre a Porta Editora e a Leia, mas no fundo são processos, são mercados que não são muito sujeitos a picos ou a flutuações derivados de fatores externos. Isto quer dizer que, tendencialmente, nesses mercados existe uma menor propensão para inovar, porque se o mercado já existe, está É criado, estável se, e se, é se, estável. se é uma cascau, no fundo, para que é que eu hei de estar a mudar e para que é que eu hei de estar a mexer naquilo que corre bem? Pronto. No entanto, também é justo dizer que as administrações, e aqui eu não estive na Porto, mas vou falar pela Leia porque conheço as pessoas que lá estão e tenho uma enorme estima pelas pessoas que estão na administração da Leia, mas também pelo trabalho que vi na Porto, diria que também existe essa preocupação na Porto. Existe uma preocupação latente em explorar o canal digital, ok? E a exploração do canal digital não é trivial, não é e-books, ok? Certo. Sobretudo na área da educação, em que estas editoras produzem os conteúdos que são lecionados e esses conteúdos em si, hoje em dia, já não se podem esgotar no livro escolar, porque nenhum aluno aceitaria que assim fosse.
Não podemos querer que uma pessoa que joga PlayStation todos os dias, que tenha internet, tenha acesso ao YouTube, queira aprender e use como única ferramenta da sua aprendizagem a sala de aula e o livro. Isto não é possível, é insustentável. E, portanto, se é insustentável, para além do facto, atenção, da Leia, também é importante dizer que a Leia não trabalha só no mercado português, trabalha no mercado SPALOP. E, portanto, existem realidades muito diferentes em Angola e no Brasil, ok? E, portanto, o que é que foi percepcionado? Existe um enorme espaço para a criação e a reinterpretação destes conteúdos em vários formatos e em que a editora, que é uma das principais providers de conteúdos e de programas e de estrutura para o ensino, ser também um provider de tecnologia de apoio aos professores, de apoio aos alunos, de apoio aos pais, de apoio à escola, para que todos estes stakeholders, todos estes elementos possam estar alinhados para criar um processo educativo realmente interessante, que facilite o trabalho do professor, que sim, o professor também não tem a vida facilitada e tem um conjunto de desafios próprios do que é uma classe que está envelhecida, que tem muitos alunos por turma, etc, etc. Eles precisam de ajuda. E os estudantes precisam de ajuda para se motivar a aprender novos conteúdos, que cada vez também são mais exigentes, cada vez que tentamos pôr programas maiores, com maiores metas, com avaliação. E o sistema de ensino está partido em vários pontos e está partido essencialmente porque foi construído num modelo que já não é escalável. Portanto, o grande foco da inovação da Leia foi como é que conseguiríamos colocar nas mãos dos professores e dos alunos, numa primeira vertente, e depois da escola e dos pais, um conjunto de ferramentas que conseguissem fazer com que o processo educativo fosse melhor, fosse mais interessante, tivesse melhores resultados. E isso passava muito por criar, essencialmente, conteúdos, e a Leia produzia centenas de milhares de conteúdos multimídia ou interativos, ou jogos, ou gamificação de processo, ou simuladores, ou um conjunto enorme de vídeos, e-learnings, e tudo isso era acoplado ao livro escolar como elementos de complementaridade do livro escolar. E para o professor havia um caminho mais difícil ainda, que é como é que eu consigo colocar um professor a utilizar estas ferramentas não tendo ele nenhum background para o fazer. Pronto. Sim, estás-me a lembrar, desculpa interromper-te, estás-me a lembrar da conversa que eu tive. Eu acho, lembro-me que não estavas presente nesse episódio, mas com certeza que ouviste o episódio com o Luís Newton, presidente de junta, em que ele tinha exatamente o mesmo desafio, em que era colocar uma plataforma de automatização de gestão de recolha de resíduos urbanos. Ele diz que pôs as equipas de recolha de resíduos urbanos a trabalhar diretamente com a plataforma, muitas das pessoas que eram info-excluídas e que tinham exatamente esse mesmo desafio. E que foi aí que residia a principal resistência. Pronto, dizendo que tanto as equipas da Leia como as equipas da Porto são equipas muito jovens, são equipas de professores que provavelmente não entraram na carreira e que veem na Leia e na Porto Editora uma oportunidade de continuar e manterem-se ligados ao sistema de ensino. Portanto, equipas muito, muito, muito bem apetrechadas de design institucional, que é como se chama, de pessoas técnicas também, bastantes. Portanto, não é uma empresa envelhecida, não é uma empresa outdated, é uma empresa que tem bastante dinâmica, pelo menos quando eu estava lá, e que conseguiu, com a fusão, não se deixar ficar para trás. Dito isto, há um desafio inerente e não sendo tudo positivo, o principal desafio é como monetizar isto. Claro. Ou seja, porque tudo isto, ou a maior parte disto que eu acabei de falar, é quase dado de forma gratuita, como complemento do livro. Ou seja, o livro continua a ser a base de receita das editoras. E isto é um problema a longo prazo porque, mais cedo ou mais tarde, com tantos conteúdos e tantas formas de lecionar, o livro em si vai perdendo importância. Portanto, há aqui um repensar de modelo de negócio que ainda não ocorreu na profundidade que eu acho que merecia,
até porque todo o trabalho de produto está muito interessante e, portanto, e agora com o Covid ainda mais, estudo em casa, todos estes desafios que isto levantou de ensino à distância, são tudo temas que já estavam em parte tratados com estas plataformas e portanto, agora falta dar o segundo passo, que é como é que nós conseguimos, eles, uh, monetizar este tipo de soluções de Nós forma a que pessoas enquanto... Estava-te a dizer, nós pessoas enquanto responsáveis pela sociedade. certo, mas neste caso até mesmo numa vertente egoísta da editora em tornar isto também uma parte das suas receitas, que não acontece hoje, ou que não é relevante ainda, não mexe o ponteiro. Se fechassem o digital, a Leia não morria, ok? E isso nos dias de hoje é sinal de que, epá, há ali coisas a acontecer com qualidade, então temos que dar o salto para tornar isso um negócio. Pronto, isso foi mais ou menos quando eu saí que isso estava a sair, não sei como é que está hoje, mas pronto, pá, como tu vês, pela a minha paixão a falar do tema, foi sem dúvida uns anos muito interessantes para mim, em que eu lembro com muita saudade e foi os projetos que eu fiz lá foram extraordinários. Muitos deles muito à frente do seu tempo, não por causa de mim em particular, mas por causa da oportunidade criada por estar a Queres trabalhar num destacar, grupo. queres destacar num tweet, uma coisa assim Sim, rapidamente? muito rapidamente, pá, olha, em Angola existe um déficit enorme de professores formados e ao teres um déficit de professores tens consequentemente um déficit de possibilidade de lecionar, porque Relacionado, o claro. professor é a principal interveniente no processo educativo. Formar professores exige que os professores se desloquem e estejam numa sala, não é? E isto em Angola pode representar pá, quilómetros e quilómetros a andar, portanto, não existem as infraestruturas que existem cá. O que nós fizemos foi um programa que num ano formou 500 professores e formou-os através de uma plataforma de e-learning construída por nós, em que tínhamos pessoas em Portugal a fazer mentoria e coaching destes professores à distância, em que tinham computadores e que eram formados para dar aulas no ano a seguir. Como deves calcular, isto logisticamente é algo interessantíssimo, porque Isso em que ano? isto nem te consigo precisar, mas foi no meu segundo ano da Leia, portanto, se tiveres aí o meu LinkedIn, talvez me ajudes. Mas os, 2013, diria. provavelmente. Portanto, os desafios aqui tremendos, pá, não há internet, não há energia, estás a ver? Certo. Eles vão a centros sincronizar as mensagens e receber o feedback dos coaches, estás a ver? Há pessoas que não sabiam o que é um rato, mas quando eu digo não sabiam o que é um rato, não conseguiam associar o rato, a ideia de rato, o nome rato, ao equipamento hardware rato. Mas apesar destas dificuldades todas, formámos 500 professores. E formar 500 professores demoraria meia década lá. E conseguimos fazer num ano com tecnologia. E tecnologia fabricada a 100% pela Leia, portanto, propriedade intelectual da Leia, Ok. 100%, e testada no ambiente mais caótico que tu possas Certo. imaginar. Portanto, disaster Ah, recovery é uma sim. coisa que era tipo a cena mais básica de que aquele software tinha. Pronto, foi um esforço foi muito interessante, foi um projeto mais de um ano para o pôr de pé. E acho que valeu a pena pelo impacto que teve. Ok. Ehm, tinha aqui uma pergunta para te fazer. Já tinha quase perdido quando começámos a falar do projeto. Ehm, não que isto seja propriamente a inovação nos livros, mas eu também sei que tu gostas de ler, mas mais do que ler, tu gostas de ouvir livros, certo? Certo. Porquê? Como é que isso começou? Como é que isso funciona? E, quer dizer, não vamos conseguir convencer os amantes dos físicos, e há muitos, e eu acho que um pouco por isso é que também os livros nunca hão de acabar e as editoras nunca vão ter um fim, porque o livro é dos bens mais preciosos que temos. Mas como é que consegues convencer alguém a ouvir livros e como é que te convenceste a ti próprio? Pá, olha, foi durante o MBA. Basicamente, durante o MBA tu tens muito pouco tempo. Por um conjunto de razões, porque primeiro porque eu trabalhei e estudei ao mesmo tempo e portanto se já trabalhar é difícil, trabalhar e estudar é mesmo muito intensivo e portanto tu começas a ter que olhar para as slots do tempo que tens
e racionalizá-las de forma muito mais, seres muito mais exigente na forma como gastas o tempo. E às tantas, o audiobook veio como uma consequência natural desse repensar esse tempo. Ou seja, eu passava, sei lá, 1 hora por dia em viagens de carro, passava meia hora, muitas vezes, na passadeira a correr, e, e às tantas o que é que eu fazia nesse tempo? Conduzia e ouvia rádio, ouvia música, ou corria e via a televisão que estava no ginásio. E às tantas eu comecei a perceber que se calhar se eu utilizasse esses slots de tempo para além de fazer aquela atividade principal, ter uma atividade secundária que me instruísse, era muito tempo. Era muito tempo. Quer dizer, era tu estás a fazer um curso de 1 hora e meia por dia. É muito tempo que estava a ser perdido e que podia ser capitalizado. Então comecei a ouvir livros. Nesse contexto. E dei por mim, passado 2 semanas tinha lido 2 livros, passado 4 semanas tinha lido 6 livros, e coisas interessantes, livros esses que eu talvez não compraria o livro completo, mas que ouvia num formato quase podcast, antes deles existirem da forma como existem hoje. Não é uma coisa que me desconcentre, porque eu não estou a ouvir cada palavra, estou a ouvir como ouço uma entrevista. E estou na passadeira, estou a pensar e estou a ouvir. E portanto veio daí. O que é que eu diria? Eu continuo a ler livros em papel? Sim, sendo que o livro em papel exige um contexto à tua volta que te permita ler. Né? Tu sentares-te, folheares, leres, estares envolvido emocionalmente naquilo que estás a fazer, não tens distrações à tua volta e, portanto, não consegues ler um livro no meio do ginásio, não consegues ler um livro no meio de um trânsito, mesmo num avião ou assim, é sempre, não é confortável muitas vezes. E, portanto, eu não diria que são duas coisas diferentes, são duas formas de fazer uma coisa que é instruir-nos, se calhar para livros diferentes. Se calhar há determinados livros de romance que eu se calhar gosto de ler em papel, se calhar há mais livros mais técnicos ou de coisas menos densas que eu ouço. Portanto, são duas formas de tu escolhes o meio com base num objetivo. Pronto. Hoje, qual é, ou seja, dás mais primazia, ou seja, o livro que queres mesmo ler e ou ouvir, dás mais primazia a ouvi-lo ou a lê-lo? Ouvir, porque o ouvir eu consigo encaixar muito mais facilmente na minha rotina. Ler exige que eu pare, e eu não consigo parar. E quando paro, tenho noutras coisas que me podem puxar a atenção. E portanto é muito mais difícil para mim. Eu só consigo ler livros físicos em papel nas férias ou em momentos no verão ou assim. Qual foi o último livro que ouviste ou que estás a ouvir, sendo que, eu vou-te já dizer, também vais ser sujeito ao Automation Challenge. Portanto, se não for o mesmo, queria que partilhasse aqui um bocadinho. É o livro do Obama, que em livro em papel é muito pesado, porque são muitas páginas, mas que é narrado pelo próprio Obama, portanto ganha logo outra roupagem ouvires o livro por parte de quem o escreveu. São 27 horas, portanto são muitas segundas circulares para a frente e para trás. Estás a meio? E muito, não sei, acho que não, estou aí nos 20%. E muitas corridas, muitos quilómetros na passadeira, o que por seu lado também ajuda a emagrecer e, portanto, são 2 em 1. Certo. O Obama, à parte é das pessoas que eu mais gosto de ouvir discursar, portanto acredito que esteja a ser uma boa narrativa pelo próprio, que acaba sempre a ser interessante. Sim, é a história no fundo um bocadinho da vida dele, da vida política dele. Nada assim de extraordinariamente surpreendente, mas giro. Tem uma narrativa gira. Olha, quero fazer aqui um salto quântico, não que o resto da tua carreira não interesse, ou não tenha relevância, mas quero saltar aqui agora para o prato principal, por assim dizer, que foi quando começaste esta aventura de começar a Doc Digitizer em 2017. Eu conheço perfeitamente o produto, como deves calcular. A maior parte da nossa audiência também já deve ter um contexto, mas um tweet, mais uma vez,
o que é que a Doc Digitizer veio trazer ao mercado e qual é que é a nossa missão. Ok, boa. Um tweet é difícil, mas vou tentar resumir num minuto. Quando nós falamos em transformação digital, e hoje é inegável que é uma tendência, não é? Quer dizer, é uma tendência do presente já e quase do passado, mas é algo inegável. Falamos em levar muito do que nós fazemos para um ambiente e para um contexto digital, e com isso fazer essencialmente duas coisas: melhorar a sua eficiência, ou seja, fazê-lo de uma forma mais eficiente, mais fácil, mais rentável, mais rápida, e ao mesmo tempo também com isso garantir que temos um serviço ao cliente melhor, conseguimos atingir o cliente em mais canais e geramos mais negócio. Portanto, esses são os dois drivers de qualquer processo de transformação digital. Podes ter um, podes ter os dois, podes ter um deles, mas tem de existir pelo menos um deles. Uma das coisas e um dos maiores desafios que estes projetos enfrentam tem a ver com a forma como lidam com a informação. Porquê? Porque a informação é quase o combustível que permite a transformação digital. As empresas em si produzem muito mais informação hoje do que produziam há uns anos atrás. E portanto quando falamos de analytics, de machine learning e afins, tem a ver também com isso, no fundo tirar partido da informação que a organização produz, mas depois existe um conjunto enorme de informação que vem de fora para dentro, ou seja, que a organização recebe de quem? Dos seus clientes, dos seus fornecedores, das entidades reguladoras, de um conjunto enorme de entidades que enviam informação, e essa informação é informação muito relevante para todos os processos que a organização tem que executar. Qual é o problema? É que uma grande maioria, quando eu falo uma grande maioria, falo 90% dessa informação, não apesar de ser digital, atenção, porque ela já é enviada por e-mail, já é enviada pelo teu site, já é enviada pela tua app, já é enviada por uma série de meios já digitais, pelo teu chatbot, mas ela de facto não é preparada para ser manipulável por os teus softwares. Ok? Ela é preparada para ser lida por humanos. E o que é que acontece? Isto aqui é um gap de produtividade, quer dizer, estamos a traduzir numa linguagem, estamos a trocar informação numa linguagem que não é a linguagem dos meus sistemas. E, portanto, o que acaba por acontecer é que as empresas têm um conjunto de pessoas, um conjunto de staff, de equipas, que asseguram a correta tradução desta informação em dados que os sistemas consigam operar. Para quê? Para garantir que esta informação flui para os processos e para os workflows da organização. Pronto. Eu estou a ser muito conceptual, mas depois, se quiser, já te explico em detalhe um exemplo concreto. Um exemplo prático. A Doc Digitizer é a peça que veio resolver este problema. Veio resolver o problema de traduzir dados ou informação humana em dados máquina. E com isto, o que nós asseguramos é que toda esta informação que as organizações estão a receber possa fluir de forma quase transparente para os sistemas, mesmo que ela seja recepcionada em formatos manifestamente pouco estruturados, texto livre, e-mails, dispares. Portanto, e com isto o que é que nós conseguimos? Conseguimos duas coisas: tocar naqueles dois vetores, ou ajudar os nossos clientes a tocar naqueles dois vetores da transformação digital. Conseguimos otimizar a sua operativa, portanto, conseguimos que eles ganhem níveis muitíssimo elevados de eficiência e baixarem os seus custos destes processos, mas também, ao mesmo tempo, conseguimos acelerar esses processos, conseguimos garantir que a customer journey dos seus clientes é muito mais eficiente, muito mais eficaz, muito mais user-friendly, muito mais rápida, que vai garantir maior conversão, menos desistência, menos tempos de espera. Pronto. Dito isto conceptualmente, se calhar vais-me pedir um exemplo, certo? Sim. Pronto. O tradicional. Não vou falar de faturas, vou falar assim de empréstimos bancários. Okay? Eu vou fazer aqui um teasing para as pessoas que nos estão a ouvir. Eu sei porque é que não vais falar de faturas e também te vou fazer uma pergunta em relação a isso. Boa, está bem. Mas vou falar sobre uma abertura de uma conta bancária ou um empréstimo bancário. Porquê? Porque é algo, se calhar, até muito mais transversal e universal. Um processo Know Your Customer. É um processo, é o que é chamado Know Your Customer, em que, no fundo,
tu, para abrir uma conta bancária ou pedires um empréstimo, tens que ceder ao banco um conjunto de informação sobre ti, sobre a tua identidade, residência, profissão, rendimentos, qual é o teu IBAN, etc. E com essa informação o banco vai assegurar que tu estás em condições de aceder àquele produto financeiro. Pronto, isso chama-se Know Your Customer. Porquê que isto é um problema? Primeiro, é um problema, voltando àquelas duas vertentes, ok? Sempre nestas duas vertentes. É um problema para o cliente, porque tendencialmente um processo deste género demora muito tempo. E nós sabemos muitas vezes que entre ir lá ao balcão pedir uma conta e a conta estar aberta, muitas vezes, ou o pedido de crédito estar aprovado, muitas vezes passam-se semanas. O crédito à habitação é perfeitamente natural estarmos à espera um mês. E isso leva-nos a que a gente desista, não é? Ou que fique frustrado. E por outro lado, a nível de eficiência do banco, imagina o que é as equipas de back-office dos bancos a receberem pilhas e pilhas de informação que já não chegam só em papel, já chegam digitalizadas, já vão por e-mail, já vão pela app. Ou seja, os canais estão a aumentar e o problema está de facto a aumentar. E, portanto, eles têm que processar essa informação e isso é um problema processual também para o banco. Portanto, o que é que nós fazemos aqui? Exatamente aquilo que eu te disse. Encaixamos aqui a nossa plataforma de forma a que traduzimos estes documentos, esta informação, em dados que podem ser automaticamente validados pelos bancos. Portanto, o processo de adesão passa a ser uma coisa que pode ser tomada, a decisão pode ser tomada em poucos minutos e não em horas. Okay, do ponto de vista prático, no que é que se traduz? Ou seja, a Doc Digitais tem um produto, não é? E como é que pode ser implementado em cliente, quanto tempo e se tem algumas características próprias? Pronto, eu não gosto da palavra produto porque o produto indicia que somos uma coisa que uma pessoa instala e depois abre uma janela e vê coisas. Não, nós não somos um produto nesse sentido. Nós somos um platform as a service, uma plataforma de back-end. Ou seja, na prática nós somos uma API. Uma API de transações, ou seja, em que recebe de um lado estes conteúdos, human readable, e entrega do outro lado dados. Ok? E por sermos uma API, isto não faz sentido ser entregue standalone. Isto faz sentido estar como um plugin a soluções que o banco, que a seguradora, que a empresa já tenha. Seja um ERP, seja um RPA. Eu agora estou a usar siglas que se calhar as pessoas não conhecem, mas são tudo, ou uma tecnologia low code, são tudo tecnologias que são a base de um projeto de transformação digital, não é? E que, no fundo, ligam, o Doc Digitizer liga-se a essas tecnologias para as acelerar, para as tornar mais... Estamos a falar de uma peça fora da infraestrutura do cliente, que irá complementar o processo. Exatamente. Pode estar dentro da infraestrutura do cliente, mas é um plugin certo. A uma tecnologia de base que o cliente já tem. Ou seja, no fundo, se tu vires isto desta forma, por exemplo, tens serviços Azure, AWS e Google, né? São serviços que os teus produtos usam por detrás. Pronto, o Doc Digitizer é mais uma dessas caixas que esses produtos usam por detrás para acelerar os processos de digestão de informação. Ok. Tradicionalmente, na linguagem de fábrica em que entra Porto e sai chouriço, nós aqui neste caso temos a entrada de um documento, não é? Que pode estar a formato de imagem, PDF, whatever, um formato human readable, e que depois sai a estrutura de dados na resposta da API para ser introduzido na infraestrutura do cliente. Olha, João, ias dizer alguma coisa? Não, ia dizer que não é meramente documentos, é qualquer conteúdo human readable, ou seja, nós já estamos a ir ao nível dos e-mails, portanto, qualquer conteúdo que seja, que tu precises de retirar de lá informação estruturada, mas que na prática aquilo só tenha sentido para um humano ler. Mas acabei de me lembrar de uma pergunta que acho que é pertinente fazer, antes de fazer aquela que ia fazer. Okay. Isto tem alguma inteligência? Ou seja, isto é feito de forma inteligente, não é simplesmente um software de OCR, para quem não sabe, Optical Character Recognition, que extrai a informação e que depois não vai organizá-lo ou não vai tomar decisões inteligentes sobre o e-mail ou o documento ou whatever.
Pronto, sim, esta é a parte onde eu digo as buzzwords todas, AI, ML, Deep Learning, essas coisas. Sim, tem isso tudo, sim, é verdade. Aliás, porque não é porque está na moda, é porque na prática tu não consegues resolver este desafio se não tiveres aprendizagem, ou seja, se não tiveres um algoritmo ou um modelo que vá começar a interpretar e saber interpretar a informação nestes textos, que é no fundo o que se traduz. Não gosto de confundir isto com o OCR, porque o OCR no fundo traduz uma imagem em texto, não é? E isso não é estruturar dados, isso é meramente converter algo que é analógico em digital. Conversor, certo? É um layer, isto é um layer acima disso, ou seja, é um layer, aliás, porque a maior parte também dos nossos conteúdos já são digitais nativamente, portanto, nem sequer faz sentido o conceito de OCR no processo. O que nós fazemos é a interpretação e a captura de informação disso. E sim, para isso temos vários layers de machine learning. Depois, se quiseres, eu posso aprofundar, mas também se calhar é um bocadinho denso. Mas sim, temos aprendizagem em vários níveis do que é este serviço. Ok. Eu conheço a maior parte Maior parte não, eu conheço algumas das problemáticas, mas queria um pouco aqui a tua perspectiva. Quais são os desafios? Ou seja, se o Doc Digitais acredito esteja desenvolvido e está numa parte madura, sei que está maduro, não é? Que eu sei que não gostas da palavra produto, mas é assim que se diz. Portanto, o software está maduro, o produto está maduro para consumo dos clientes. Mas quais são as problemáticas? O que é que nos faz ir todos os dias para o escritório e o que é que ainda nos falta resolver? Muita coisa. Ou seja, em primeiro lugar, este tipo de soluções, pela sua própria natureza, tem algum grau de dependência do domínio que estamos a tratar, do caso de uso que estamos a tratar. Ou seja, é muito diferente estar a tratar faturas, de pedidos de crédito ou de documentação para a alfândega. A natureza do problema, os processos, os tempos de resposta, a forma como a informação chega é diferente. Portanto, logo aí temos uma evolução constante, porque temos N desafios colocados pelos nossos clientes, que todos os dias ou todos os meses são novos, e portanto nós temos que conseguir levar a tecnologia que temos para estes novos casos de uso. Muitas vezes tweakando o que temos, muitas vezes adaptando, muitas vezes construindo novos módulos e novas abordagens ao problema. Portanto, aí nunca acaba o trabalho. E depois temos outra vertente também muito importante para nós, que é nós asseguramos a validação dos dados, portanto, nós asseguramos que os dados que entregamos aos nossos clientes estão 100% corretos, e isso envolve um conjunto de gestão para que essa tarefa seja executada, porque ela é executada numa conjunção que eu gosto de achar que é perfeita entre humanos e máquinas, e portanto eu no fundo tenho máquinas a gerir e a coordenar o trabalho de humanos para que estas ações sejam realmente escaláveis. Isto significa que ter uma máquina a coordenar humanos significa que a máquina tem que conseguir capturar um conjunto de propriedades dos humanos que condicionam a execução do trabalho, ok? E isso não é nada fácil, porque o humano, pela sua própria natureza, Comete erros. não é só comete erros, é difícil tu criares um algoritmo que te traduz ao comportamento humano. Ok. Porque só no momento em que tiveres esse algoritmo é que o consegues otimizar, é que consegues pôr uma máquina a otimizá-lo. Enquanto ele for uma caixa preta, em que tu não sabes bem porque é que o humano está a tomar decisões, ou quanto tempo, ou quais são as decisões melhores, ou quando é que ele está cansado, torna-se difícil otimizar. Portanto, um dos nossos grandes desafios é a criação deste contexto, onde eu tenho algoritmos ou modelos matemáticos a orquestrar o trabalho de humanos, e que conseguem capturar durante esse processo um conjunto de features, um conjunto de indicadores que permitem cada vez mais o trabalho ser distribuído de forma mais eficiente às pessoas mais certas e, no fim do dia, cumprir os SLAs para os clientes com o nível de qualidade contratualizado. Ilustrando isto na prática, se nós pegarmos num molho de 1 milhão de dados e formos olhar para esse 1 milhão de dados e tentar validá-los, cada segundo
desse processo equivale a 8 pessoas. Ok? Portanto, gastar 1 segundo por campo, ou 2 segundos por campo, ou 3 segundos por campo, ou 10 segundos por campo, é uma diferença enorme na tua capacidade de escalabilidade e no custo processual. Consegues-me dizer quantos campos estás a validar por dia? Assim por alto? Não sei, mas já largas centenas de milhares, milhões por mês. Portanto, estamos a falar de largos milhões já processados. E, portanto, isto tem que ser feito de forma muito eficiente e, portanto, esta, no fundo, distribuição do trabalho que é necessária para garantir que os dados são validados antes de chegarem aos clientes é um dos mais tricky para nós. Temos já conceitos de psicologia, temos conceitos de gamificação para garantir que o humano é incentivado nos momentos certos, não desmotiva, o cansaço não afeta a performance, que há cross-check entre humanos sempre que é necessário. Portanto, há aqui um conjunto de temáticas que são bem mais complexas, até às vezes, do que conseguir interpretar um documento, ok? Porque aqui estamos a falar de humanos, não meramente um modelo de machine learning que dá um conjunto de previsões. Então, conseguisse traduzir que o nosso trabalho principal agora na Doc Digitars está virado para a optimização da operação do que propriamente no desenvolvimento de novas features do produto? Não, porque isso faz parte do produto. Ou seja, isto, long story short, qual é a problemática aqui? Vamos falar de um problema de data capture, ou seja, eu tenho um conjunto de informação que eu quero retirar de um conjunto de conteúdos, ok? Sejam e-mails, documentos, o que for. Se eu aplicar um modelo de machine learning a isto, eu até posso ter um modelo de machine learning muito eficiente e com uma taxa de sucesso muito alta. Vamos imaginar, 98%. O problema é que o modelo de machine learning não vai conseguir segmentar os 2% que estão errados. E, portanto, coloca aqui um desafio tremendo, que é, eu estou aqui a fazer processamento de dados altamente sensíveis para o meu negócio, e eu, no meio de um pacote de 100 dados, 2 estão errados. E eu não sei quais são. E, portanto, como eu não sei quais são, eu tenho um problema operacional, que é, eu tenho que validar todos. Ok? E isto é algo muito complexo de lidar, porque eu estou a incluir tecnologia, a tecnologia até consegue reconhecer muitos dos campos, mas como não é 100%, e como não tem essa garantia, e como também o inbound pode mudar, e portanto o 95 pode ser 95, depois 98, depois 97, este pequeno trecho não ser segmentado dos outros leva a um problema existencial, que é, eu tenho que ainda assim ter muitos humanos a validar dados. E atenção que às tantas teres 80% de accuracy no teu modelo ou 95% de accuracy, operacionalmente não te vai mudar assim tanto o teu custo. Pronto. Dito isto é quando tu estás a comprar tecnologia, a solução da Doc Digitizer vem tentar resolver esse problema. Como? Garantindo que somos nós a validar os dados. Porquê nós? Porque temos a capacidade de o fazer em escala, de forma muito mais rápida e eficiente que o cliente teria montando a equipa dele. Pronto, isto significa que eu tenho que ter humanos. Portanto, isso faz parte do processo, eu ter o que nós chamamos de curadoria humana. Porque é isso que me vai assegurar que o cliente, quando recebe os meus dados, ao contrário de quando receberia, por exemplo, de um sistema de data capture mais tradicional, ele vai poder usar os meus dados com confiança para tomar decisões de negócio. Certo. Inclusive aprovar um crédito. Não vai ter que ter um intermediário dele. Pronto. E vai permitir também ele ter escalabilidade. Dito isto, porque é que eu estava a dizer isto? Porque, de facto, eu não consigo desagregar o produto desta componente, porque esta componente é core para o produto. Portanto, sim, continuamos a desenvolver novas features, se calhar muitas delas não visíveis de forma clara para o cliente, mas tudo isto que estamos a construir aqui permite-nos, por exemplo, ter tempos de resposta abaixo dos 2 minutos para dados 100% corretos. E isso só é possível por causa disto. Ok? Certo. Olha, falaste do exemplo de crédito. Eu queria trazer aqui 2 temas e também talvez dar-te a última pergunta para que chegar ao nosso tempo. E é uma pergunta difícil, ok? Eu quero que não te sintas desconfortável. Deves-te recordar da conversa que tivemos com o Ricardo no primeiro episódio, em que ele desenvolveu o processo de crédito pessoal no Montepio Crédito. Foi uma das pessoas que desenvolveu um processo
sem qualquer documentação, ou seja, sem qualquer documentação física, sem qualquer papel. Um projeto que nos é querido também, graças à Doc Digitizer. Recentemente, para o ano 2021, saiu normativas da autoridade tributária para as novas faturas com o código QR. Okay? O que, de alguma forma, nos pode vir aqui a tirar alguma cota de mercado, porque provavelmente as pessoas não precisarão de um extrator de dados de uma fatura, uma vez que essa informação vem condensada num código QR. A pergunta que eu te faço é verdade que a Doc Digitizer acelera os processos de transformação digital daqueles que são dependentes de papel. A verdade é que temos vindo a ter acesso a um conjunto de plataformas, como é o caso da assinatura digital do cartão de cidadão, que vai retirar o papel completamente do processo. Está ou não está a Doc Digitizer a termo no mercado, uma vez que num futuro próximo, ou um bocadinho mais longínquo, o papel irá completamente desaparecer e a necessidade da Doc Digitizer com isso desaparecer também? É uma excelente pergunta e vem encadeada também daquilo que estava a dizer, ou seja, quando eu fiz questão de clarificar a diferença entre o que é conteúdo, o que é um documento, foi exatamente por isso, ou seja, primeiro, papel, vamos ao papel. Pá, o papel vai acabar, isso é inevitável, não vamos, então com o Covid é surreal existir ainda papel, portanto, ok. Não estamos nesse jogo, não estamos no jogo de fazer projetos de desmaterialização. Isso já existem, operadores que o fazem, equipamentos preparados para o fazer. Percebo que seja ainda um passo necessário para algumas organizações, porque ainda têm essa informação dessa forma, mas acho que é claro para todos que não é por aí. Ou seja, não vamos investir muito mais em inbounds de papel, ok? Sobra-nos o quê? Sobra-nos a transação de informação em canal digital, ou seja, não só PDFs, fotografias, e-mails, interações em chatbot, outras coisas, formulários abertos, e aí é onde a coisa começa a ser mais complexa, ok? Ou seja, de facto, existe um conjunto de casos de uso onde faz todo o sentido, e as faturas são um deles, faz todo o sentido em ter formatos interoperáveis. Não é só o código QR, a faturação EDI, que já existia há muito tempo, certo. E o próprio QR veio ajudar nessa transposição, porque trata-se de um documento altamente estruturado, em que os dados são altamente estruturados e que, como tal, não ter no fundo, um formato, um standard de interoperabilidade de sistemas era um handicap tremendo para a economia, porque gastam-se muitas horas, gasta-se muito dinheiro em tarefas administrativas que vão desde os accounts payable, das contas a pagar, das compras, à contabilidade. Portanto, acho muito positivo, enquanto empresário, essa transposição, e acho que isso, no fundo, é um passo muito, muito importante para um use case que já não devia existir. Eu já não deveria ter que ter um papelinho que entrego, depois alguém contabiliza, e depois pede o papelinho, e depois o papelinho está, não é fatura, mas o fiscal vem pedir o papelinho, e um gajo mostra-lhe um PDF, e ele diz, pá, não, mas eu digo, mas isso está exatamente igual, esse PDF, na autoridade tributária, para quem você trabalha, a sua entidade empregadora registrou isto, e você está-me a dizer que isto não serve. Pronto, existe aqui um conjunto de temas que, efetivamente, olhando para 2020, já não fazem sentido. Portanto, nós nunca achámos que as faturas, pela própria natureza do caso de uso, fosse onde nós íamos crescer. Aliás, eu vejo muitas soluções verticalizadas no caso de uso das faturas que eu acho que realmente não tem muito por onde ir, porque mais cedo ou mais tarde, em Portugal estamos muito à frente, já agora, é importante dizer isso, estamos muito à frente do resto da Europa e do resto do mundo, mas isto é uma questão não diria de uma década, até se calhar menos, para isto acontecer. Pronto. Mas, dito isto, o mundo, quer queiramos, quer não vais ter o mundo todo ligado em APIs.
ok? Não vais, é impossível, por uma questão de confidencialidade, interoperabilidade, segurança. Há um conjunto de temas que tu próprio não consegues ligar. Conectar, certo? E falámos com o Ricardo, por exemplo, do facto de eu dar acesso ao meu home banking a outro banco, da quantidade de dados que essa ação potencialmente me permite dar, ok? Portanto, eu não tenho pouco poder na segmentação desses dados. Pronto. Portanto, a Doc Digitizer é um bocadinho na linha como o RPA, o Robot Process Automation, que também serve e tem crescido muito porque existem sistemas que não comunicam, não é? E o RPA serve para orquestrar essa comunicação e tem crescido imenso, e tu vês os outlooks todos que existem para o RPA em crescimento muito elevado nos próximos anos. Também acho que isso vai acontecer connosco, ou seja, nós já estamos a processar e-mails do Outlook, reclamações, fotos de vários tipos de natureza, textos livres que nos chegam. Portanto, já estamos a ir no caminho em que somos tratadores de informação. E, no fundo, este tratamento de informação é tão fácil de usar que às tantas não precisas de... É como achares que toda a malta no mundo que só vai ver um idioma que é o inglês. Não, pá, existem oportunidades para tradução. E às tantas, se eu estiver a escrever em português e a pessoa do outro lado estiver a ver em inglês e a tradução for fidedigna e isto não for uma barreira, às tantas eu não preciso de escrever em inglês na origem. Estás a ver? E este é o conceito que nós temos na Doc Digitizer. Portanto, o nosso caminho não é desmaterialização, não é papel e não é processos altamente estruturados que tendencialmente, mais cedo ou mais tarde, vão resultar nessa otimização. Pronto. By the way, nós promovemos e temos a nossa API a funcionar para a leitura do código QR, para a partição dos documentos, para além do código QR, adicionar um conjunto de informação da fatura que efetivamente não está no código QR, como as linhas, pedidos de compra, guias de transporte, não, notas, como é que se diz? Shipping codes, e entre outras informações que estão na fatura e não estão no código QR. Damos ainda esse layer, mas também assumindo abertamente que mesmo esse layer, talvez mais tarde ou mais cedo, mais difícil por questões regulamentares, porque não podes comunicar, ou que a AT não deve ter essa informação, apesar de isto hoje em dia ser difícil sustentar, mas pronto, dito isto, vemos o nosso crescimento noutros casos de uso muito diferentes das faturas. E essas transições são positivas e, mais do que isso, aceleram-nos o negócio, porque obrigam as pessoas a usar o digital. E o que nós queremos é que a malta use o digital. Não faz sentido, malta que nos estão a ouvir, não faz sentido receberem faturas por correio. Não faz sentido agrafarem e furarem e pôr num dossiê. Estamos em 2020, malta. Não faz sentido. Estamos em 2021. Não faz sentido e mais do que isso. Legalmente não é necessário. Talvez para o vosso advogado seja que ele próprio faz isso, mas procurem outros advogados um bocadinho mais ambiciosos no que toca à transformação digital, porque no Grupo Join já não fazemos isso há vários anos. Olha, não resisto a fazer a última pergunta. Eu sei que estamos no headline em relação ao tempo, mas quero mesmo. Um desejo para 2021 no campo da automação, não diretamente relacionado com a Doc Digitizer, mas que queiras ver a acontecer e que se calhar possas vir a fazer parte disso. É uma excelente pergunta que sem preparação é difícil responder. Eu posso-te partilhar mais do que um desejo, posso partilhar alguma ansiedade. Uma visão, ok. Uma ansiedade. Porquê? Porque trabalhando na área da AI, nós no fundo vivemos dia a dia conceitos que são assustadores. São interessantíssimos por um lado, surpreendentes por outro, mas assustadores por tantos outros. E assustadores porquê? Porque se nós já fazemos coisas muito à frente e ficamos surpreendidos com o que as máquinas fazem e muitas vezes não sabemos porque é que elas estão a fazer, imagina os grandes players, quem tem dinheiro, né? Os grandes players, onde é que eles já estão? Ok? Pronto. E portanto, para mim é altamente real N
ideias. Opá, quem vê o Black Mirror certamente perceberá o que eu vou dizer. Ou seja, aquilo não é ficção. Não daquela forma, não é? Mas aquilo não é ficção. E de facto, o mundo está a acelerar de muitas formas, cedendo muito controle às máquinas. Controlo esse que eu sinto que já não vamos poder recuperar. E nós nem nos apercebemos. Há um conceito engraçado que eu estava a discutir. Pá, e acho que vale a pena gastar este minuto, porque nós, para quem conhece Machine Learning, o Machine Learning baseia-se nesta ideia de supervisão das máquinas, ou seja, a máquina aprende porque existe um ciclo. Bem, quer dizer, eu não estou a ser rigoroso cientificamente, malta, não façam burn por causa disto. Eu sei que existe unsupervised learning, mas no supervised learning baseamos nesta ideia de eu ter pessoas a ensinar as máquinas a ficarem cada vez mais inteligentes. E este é um conceito que nós aceitamos, enquanto espécie, aceitamos de forma normal, porque se nós estamos a ensinar as máquinas, não serão nunca mais inteligentes que nós e elas vão precisar de nós, ou seja, nós ainda estamos no loop. O problema é que hoje em dia muitos dos algoritmos, por exemplo, das redes sociais que são usados, eles estão a fazer supervised learning sobre nós. Ou seja, nós tomamos ações com base nas posições das máquinas que nos levam a tomar decisões. Ou seja, a decisão não é inequivocamente minha. É minha porque eu fui exposto a um conjunto de fatores controlados por máquinas que me obrigaram quase inconscientemente a tomar decisões. E isto é de facto assustador, porque há muitas decisões na nossa vida, no nosso dia-a-dia, hoje em dia, que são altamente condicionadas pelas recomendações diretas da máquina. Desde o caminho que tu fazes para casa e que o Waze te manda para a direita e não para a esquerda, e que tu cegamente segues, até eu dizer gravatas 3 vezes e parecer ads durante vezes e vezes sem conta, de várias tipologias, até que eu sou obrigado a dizer, eu quero. E isto é de facto algo que nós, enquanto espécie, temos que repensar, porque também nos leva a acontecerem coisas pouco... Se isto nos ajuda em muitas partes da nossa vida, efetivamente faz com que, por exemplo, seja muito difícil hoje em dia estabelecer pontos de diálogo entre pontos de vista divergentes, porque as próprias máquinas nos encaminham para os nossos próprios bias, ou seja, a máquina encaminha-nos para o confronto. Isto é claro. Quem vai a qualquer rede social sabe que os algoritmos forçam o confronto. Não forçam o consenso, não forçam a discussão inteligente dos pontos de vista. Eu tenho reparado que as últimas vezes que fui ao Facebook, e normalmente faço infinity scroll. Os comentários que aparecem sempre nas páginas com mais seguidores são sempre os comentários mais incendiários daquela publicação. E que me obriga imediatamente a ir carregar um comentário e ver o resto da thread de comentários. Certo. E tens vários problemas aí, porque começa pelo facto de as pessoas começarem a achar que isso é a forma normal de comunicar, discutir pontos de vista. Começamos a ter situações em que não existem dois lados, mas que são forçados a existência de dois lados artificialmente para criar isso. As fake news é um exemplo disso. Os conteúdos já que são escritos por robôs e por bots que potenciam isso. Existe uma enorme iliteracia ou ausência de literacia digital na compreensão disto e na triagem disto. E mesmo para mim, que diria que não sou um info-excluído e que estou até mais ou menos por dentro destes temas, é-me muito complicado racionalizar sobre isto e o que me levou a sair de muitas redes sociais, porque de facto toda a dinâmica da rede
no fundo, potencia o pior que há nas Nos humanos, pessoas, certo. nos humanos. E mesmo quando ela é usada para coisas sociais e para expor coisas sociais, os algoritmos têm sempre side effects, efeitos secundários, muito delicados. E às tantas, as máquinas estão-nos a mudar, estão-nos a treinar para atingir o objetivo que a máquina tem, que é aumentar as impressões, que é aumentar os comments. E se nós pensarmos nisso desta forma, é um bocadinho assustador. E não sendo contra o progresso, acho que uma das coisas que terá de acontecer naturalmente nos próximos anos é uma maior balização deste tipo de coisas, e eu acho que vai cada vez mais existir procura para redes ou para contextos onde isto não é forçado, onde efetivamente nós conseguimos ter uma conversa como seres humanos, mesmo que estejamos a partir de pontos de vista divergentes. E muitas vezes com profundidade, porque também agora estamos numa cena de imediatismo que também não é bom, porque há temas que têm que esperar tempo. Nós não podemos saltar para conclusões. Hoje em dia sai uma notícia, no minuto a seguir já há comentários. E há temas que sim, que têm que ter uma visão de uma semana pelo menos, um mês, 6 meses. E hoje em dia já não é possível. Tu vezes nas eleições americanas viste isso, não sei se acompanhaste, mas se acompanhaste a CNN e a Fox, aquilo durante 3 ou 4 dias não se passou nada, malta. Certo. Mas tu olhavas para o noticiário e parece que tinham que estar a lançar uma polémica ou um facto a cada minuto. Certo, porque certo. senão descia a audiência. E como nós agora também temos indicadores em tempo real, há uma tentação clara do ser humano em reagir em tempo real. Mas não, malta, o ser humano não é assim. E pronto. E assim, não sei, já nem me lembro qual era a tua pergunta. Era isso. E deixaste-me com imensa vontade de fazermos outro episódio especial só para explorarmos este tópico. Porque no fundo, normalmente, e em todos os episódios, e acho que ainda bem, temos falado sempre de coisas concretas, porque no fundo é mais fácil falar de coisas concretas, mas falar no abstrato e nos fazer pensar um pouco fora da caixa é também importante, apesar de ser difícil com tempo limitado. Tempo limitado, João. Claro. Ias dizer, termina só, por favor. Não, ia dizer, eu acho que sim, acho que era uma ideia gira. Segundo a recomendação, eu acho que a malta tem que ser muito mais exigente na forma como usa estas tecnologias. Aquela frase do se não pagas pelo produto, tu és o produto, é certo. Uma frase realmente reflete muito o nosso dia-a-dia hoje, e que eu acho que nós relaxamos muito. Mas achas que as pessoas percebem que o facto de não pagarem pelo Facebook que estão a dar outra parte em troca que não sabem o que é? Achas que as pessoas não têm a noção disso? Eu diria que se calhar o filme o Matrix é uma bela metáfora, ou seja, não factual, ou seja, não estamos a viver num mundo paralelo onde estamos mas de facto as pessoas não percebem o quão são manipuláveis por um conjunto de estímulos e que hoje em dia nós procuramos estímulos, portanto nós próprios procuramos ser manipulados. Certo. E eu acho que não existe essa percepção, não existe a percepção nas pessoas que usam as redes sociais do quão aquilo afeta o seu dia. Eu não quero cingir as redes sociais, atenção, porque de facto não é só as redes sociais, o problema é mais amplo que isso, e ele reflete-se em N outras decisões, até mesmo do mercado de capitais, transações, que são decididas por algoritmos, portanto é muito mais abrangente que isso. A própria dinâmica entre humanos depende disso. Quando vês uma campanha política, depende disso, depende desses factos que são comunicados, e depois há polémica, e depois
estás a ver? Portanto, já há várias derivadas do problema. E eu muito honestamente também não tenho a solução para isso, porque também desligar tudo e sair das redes, eu saí das redes, mas não é, sinto que também não resolve. Acho que falta literacia, as pessoas não percebem, e não percebem também porque as empresas, algumas delas também não percebem. Certo. Ou seja, algumas das empresas, se tu perguntares a essas empresas como é que o algoritmo toma decisões, elas próprias não conseguem Já perderam o dizer-te controle, como. certo. Elas próprias já perderam o controle. E como tal, lá está, estamos a ser supervisionados por algoritmos. Nós é que ainda não nos apercebemos. Big Brother is watching you. Somos um gigante algoritmo que estamos a ajudar as máquinas a atingir os objetivos delas. Apesar de termos sido nós a criá-las. Neste cenário de apocalipse é ideal, né? Vamos comer uma rabanada. Depois deste teasing para o Exterminador 12, não sei bem quantos vai, mas pronto. Também, olha, aproveito para deixar uma sugestão, o documentário da Netflix sobre as redes sociais. Não sei se já deves ter visto, que eu sei que gostas. Já. Pronto, fica também a nota. E Black Mirror, pá, Black Mirror, sem dúvida alguma. Eu cometi um erro, que eu vi a terceira temporada primeiro, foi quando aquilo saiu na Netflix, apesar daquilo não ter propriamente uma história, mas vi os 2 ou 3 primeiros episódios e tive perturbações no sono depois disso. Portanto, pronto. Quem quiser ter essas perturbações, fica a assustar. Fizeste aqui uma variante do Automation Talks, introduziste o filme e introduziste o Matrix, que é das minhas trilogias preferidas também. Quero que me sugiras agora à nossa audiência, um livro, um podcast e uma personalidade para seguir. Ok, então vou-te trocar as voltas. Vou substituir a personalidade por uma recomendação de prenda de Natal. Ok? Então eu tenho aqui uma coisa que eu comprei. Consegues ler? Sim, sei porque já tivemos uma chamada sobre isso. Sim, já sei o que é. Pronto, para os ouvintes que não têm imagem, estou a falar do Oculus Quest 2, feito por essa empresa que preza os nossos dados, chamados Facebook. Olhando para isto, vejo 4 câmaras. Isso chegou super rápido. Tu encomendaste isso ontem ou ontem? Sim, a Amazon não falha. Portanto, certamente não tem problemas de privacidade de ter 4 câmaras ligadas à internet num dispositivo da Facebook, mas ainda assim decidi comprar. O que é? São os óculos de realidade virtual. Eu fiz investigação há alguns anos no INESC e há 10 anos atrás trabalhei com muitas destas coisas e é surreal olhar para algo que realmente está muito bem construído e que está tão bem construído ao ponto de tu conseguires em tua casa teres uma experiência imersiva com um nível de qualidade e de imersividade que há 10 anos atrás não era possível fazer numa cave, que era como se chamava, que te gastavas imenso dinheiro e agora com um dispositivo que custa 400 euros consegues. Para que é que isto serve? Bem, serve para os miúdos brincarem, há jogos, há aqui vídeos 3D. Para mim serve-me essencialmente para olhar ou vivenciar uma realidade que vai ser transversal a muitas indústrias. Ou seja, este dispositivo, se vocês experimentarem, vão perceber a quantidade de aplicações práticas que isto tem, que vão para além destes joguinhos. Desde a educação, a trabalho remoto, a eventos, you name it, a fitness. Deixa-me fazer aqui um parênteses. Para quem me conhece, eu sou super, e acho que também já sabes, sou super fã da Disneyland. Já fui várias vezes e costumo ir com alguma regularidade. E eu vi um documentário no Disney Plus há relativamente pouco tempo sobre os Imagineerings, que é uma palavra que é um mix entre Imaginary e Engineering. Ou seja, são os engenheiros da imaginação. E eles desenvolvem as atrações para os parques. O grande investimento que foi feito nos últimos 20 anos, se eu não estou em erro, mas sugiro que vejam a série documental, foi
foi exatamente em eles deixarem de começarem a fazer as maquetes das atrações, primeiro em ponto pequeno, depois em ponto mediano, com os carris, mas com mais pequeno, e depois uma maquete em estúdio, e depois sim, se passar todos os testes, ir para o parque em beta, em versão beta, por assim dizer. Então eles investiram em desenvolver um laboratório em VR, pronto, em que eles desenvolvem as atrações para serem experienciadas em realidade virtual e pouparam um dinheirão em todas as maquetes que faziam nas atrações de ser desenvolvida em realidade virtual e assim experienciarem e fazerem as melhorias da atração em realidade virtual. Portanto, eu achei... Pronto, este dispositivo em si encerra ainda mais coisas interessantes. É que tem dispositivos nas mãos que te permite mesmo simular o toque, simular a mão humana no agarrar, no indicador, o que torna todas essas experiências no mundo virtual, pá, realmente reais. Tu olhas para baixo e vês as tuas mãos, okay? Vês umas mãos robóticas, portanto, é algo que tu consegues interagir com o mundo à tua volta de uma forma, pá, como eu nunca tinha visto antes. E as aplicações disto na saúde, na defesa, pá, no nosso dia-a-dia, na forma como comunicamos enquanto humanos, e mais do que isso, mais assustador que isso, porque isto é um bocadinho uma viagem introspectiva, não é? Mas que ao mesmo tempo te coloca no mundo em que tu gostavas de estar. E isso dá-te a possibilidade de viveres realmente uma vida paralela, não biologicamente, certo. mas coisas como interagires com um familiar teu que morreu, como se ele existisse, ou viajares no tempo para a época onde tu eras novo e tudo à tua volta, estavas naquela discoteca que tu frequentavas, que entretanto fechou, a ouvir aquela música que tu adoravas, e estás lá com um conjunto de gajos que já têm a tua idade, mas que ali naquele mundo têm os 18 anos onde tu estavas. Portanto, voltamos aqui a aproximar-nos de Black Mirror mais uma vez. Pois, por isso é que eu recomendo isto, porque acho que para quem tem essa capacidade de investimento e que gosta destas tendências, deve experimentá-lo e deve fazer uma reflexão séria sobre isto, porque realmente o nível a que estamos nestas coisas, agora estamos ainda naquela primeira fase do joguinho, first person shooter, do vídeo. E não é democrático, não é? Porque ainda tem um certo custo de investimento. Sim. Mas às tantas tu vais começar a ver isto de facto para uma reunião remota, tu vais começar a ver isto no teu ginásio e depois vai existir certamente aquelas pessoas que percebem que o mundo imersivo te abre a possibilidade de viveres vivências que tu não consegues no mundo real, fruto das tuas limitações biológicas e que, portanto, naquele mundo tu podes ser quem quiseres, no tempo que quiseres e te reencontrar-te com as pessoas que quiseres, o que é assustador porque nos muda a nossa noção de tempo e de história e de passado, porque o passado passa a não ser bem um passado. Pronto, desculpa, fui muito filosófico. Isto tudo para falar do Oculus Quest 2. Exato. No fundo são os óculos virtuais do Facebook que te vão copiar a retina e deixares de ter identidade própria. Olha, vais-me trocar as voltas aqui também ou temos um livro? Não, espera, temos um livro, que é este aqui. E um livro físico. Ok, não estava à espera deste. Um livro físico, sim. Raise Your Game, do Alan Stein Jr. Já ouvi falar desse livro, já apareceu no meu feed do LinkedIn mais do que uma vez. Pronto, se calhar foi porque estavas comigo e eu falei dele. E o micro estava a ouvir. Não, portanto é bem possível. Mas apareceu numa... ou porque o meu IP, que é o IP da empresa, acedeu à Amazon. Não. Foi numa publicação de uma pessoa humana. Acho eu. Quer dizer, acho eu, exato. Pronto. O que é Raise Your Game? Muito rapidamente. Raise Your Game é um livro escrito que fala sobre a liderança em desporto, liderança em equipas desportivas. E fala, no fundo, de várias coisas que são interessantes e muito importantes quando falamos em desporto, como o player, né? E eu vou aqui rapidamente, player, a questão do self-awareness,
desculpem não traduzir em português, a paixão, a disciplina, a coachability, quanto é que o atleta se deixa treinar, ok? A confiança, e depois passa para isto na perspectiva do jogador, depois passa para a perspectiva do treinador, com a sua visão, a cultura, como é que ele se coloca, o seu caráter, como é que ele se coloca ao serviço da equipa, como é que ele faz empowerment, e depois uma terceira parte que é sobre a equipa, que é sobre as crenças da equipa, sobre como é que a equipa se faz fulfillment dela, sobre a clareza de cada pessoa no contexto da equipa, a comunicação e a coesão. E, portanto, fala disto com exemplos de desporto, mas que podem ser transportados diretamente para, para qualquer empresa ou para qualquer equipa que queira ser uma equipa top performance, porque os atletas têm essa característica, e nós falamos de talento quando falamos no geral em colaboradores. Agora eram empregados, depois passaram de colaboradores, agora são talento. Mas de facto o talento, na minha opinião, é uniformemente distribuído. Portanto, existem realmente os talentos, depois existe o long tail. E a vantagem do desporto é que tem KPIs muito claros de sucesso. Ou seja, tu és um talento porque marcas golos, tu és um talento porque corres mais, ou tu és um talento porque corres mais rápido. E, portanto, é muito fácil medir o quão bom és relativamente aos outros. Atenção, naquela atividade particular. E, portanto, a dinâmica de uma equipa desportiva é muito interessante, porque realmente tens esta componente da performance, da alta performance, e como é que tu a potencias. Pronto. E, como já estamos em cima da hora, estava aqui a folhear os meus podcasts. A folhear os podcasts. A folhear os podcasts aqui. Pronto. Epá, eu vou fugir da tecnologia dos americanos, porque acho que se calhar era um lugar comum, um clichê, e vou-te recomendar 2 podcasts, um que já gostei mais e outro que adoro. E quando eu digo adoro, era suficiente para eu ser patrono desse podcast, portanto, de pagar. Mas porque é que não és? Sou de um deles, do outro não. Ok. E o primeiro é o mais antigo, é o Maluco Beleza, do Rui Unas. Porquê? Porque foi o pioneiro disto, foi o gajo que construiu o conceito de fazer entrevistas de 1h30 interessantes com convidados. É um bocado por causa desse podcast e por causa do Rio, nós estamos aqui, não é? Sim, eu diria que sim, é bastante inspirador, sendo que, obviamente, no mercado nacional, ao fim de um tempo, é difícil não rodar os convidados e, portanto, obviamente que a novidade em si vai-se esgotando. Mas já ouvi muito boas conversas de hora e meia, horas que eu já ouvi um Maluco Beleza, com convidados extraordinários, e às vezes os convidados extraordinários nem são aqueles que são mainstream. Outro podcast para os apaixonados por história é O Resto é História, do Observador. Ok. Que é um podcast que fala sobre acontecimentos históricos, com um historiador, e com um nível de seriedade e discussão intelectual que vale a pena. Okay. Ou seja, é suficiente para não ser um livro de calhamaço que a gente está habituado na história. Tipo José Armando Saraiva. Sim, mas com uma dinâmica e depois não é só isso, eles conseguem fazer perguntas que não são óbvias, estás a ver? Do género, eles até têm crianças a fazer perguntas sobre história. Okay. E então há perguntas realmente interessantes que eles dão resposta, e com lados B, é o lado B da história. Ok. E para quem gosta de história como eu, é também extraordinário. gosto, se calhar vou dar uma espreita dela. Se vires, vais ver que vais ouvir todos para trás, porque aquilo é altamente viciante. João, 1h30 de conversa. Eu tentei mesmo policiar-me, mas foste impossível. Não, mas este tem o pretexto de ser o episódio de Natal, e portanto, como é uma conversa intimista entre nós, e deixa-me ainda prolongar mais, dizendo que quisemos fazer este episódio de Natal também porque temos trabalhado neste projeto em conjunto. As conversas têm sido super interessantes, mas achámos que se calhar esta semana podia ser aqui uma conversa mais intimista,
Eu pessoalmente não gosto, mas eu não gosto muito de falar de mim, nem dos meus projetos, como tu sabes, sou um bocado introvertido, mas acho que consegui-me desviar disso e falar de coisas assim um bocadinho mais interessantes, e acho que marca aqui também um episódio especial, mais para dentro do que para fora. Esperemos que os nossos ouvintes ainda assim ouçam e gostem, mas para quem não goste, não desista, não faça unsubscribe, porque já na próxima semana vai sair mais um convidado, e portanto, mesmo que não goste de nós, os nossos convidados certamente vão Bolas, empolgar pensava essa que o próximo conversa. episódio eras tu a entrevistar-me a mim. Lá foram as minhas Opa. esperanças por água abaixo. Ou eu a mim próprio, ou tu a ti Exato. próprio. Ou um robô a entrevistar-nos a nós. Exato. Vamos parar de assustar as pessoas. Olha, João, resta-me e deixa-me dizer isto. Foi uma grande responsabilidade. É curioso que nesta aventura do Automation Talks eu tive a oportunidade já e responsabilidade de entrevistar duas pessoas que me ensinaram muito. Hoje foste tu. Queria-te agradecer. Há cerca de um ano e um mês, quase, tu teres cometido o maior erro da tua vida, de me teres dado a oportunidade de ingressar nesta viagem que foi a Doc Digitizer. Fui uma máquina. Eu não sei que tenhas algum reveal para fazer, mas tivemos uma entrevista efetivamente e pronto, e houve um processo de recrutamento. Aprendi muito neste ano que passou. És uma pessoa que puxa sempre pelos teus players ao máximo e o Automation Talks é mais um exemplo disso. Queria-te agradecer e resta-me desejar-te Feliz Natal. Para os nossos ouvintes, um bom ano de 2021. Esperemos que a ceia de Natal e o dia 25 tenha sido refeição com a família, ainda que nas condições que este ano nos reservaram. Mas pronto, esperemos que o próximo ano seja melhor. Quero-te só desejar boas vendas e que 2021 seja novamente o ano da Doc Digital. Queres uma Obrigado, mensagem de fechar? Aníbal. Sim, obrigado. Foi uma conversa muito interessante. Dizer aos nossos ouvintes que estamos cada vez a trabalhar para melhorar este projeto e que para nós é um prazer enorme e temos aprendido imenso. E sinto que também levar essas aprendizagens a quem nos ouve é muito interessante. Há algumas conversas mais práticas, outras mais inspiracionais, isto está de tudo. Vamos continuar a ter, já temos um pipeline de convidados até março. Vamos projetar uma segunda season com convidados internacionais, que também acho que vai ser refrescante a nível para também sermos expostos a coisas diferentes. O que eu vos pedia é que, eu pedi sempre, subscrevam os nossos canais. Se gostaram destes episódios, ouçam os que estão para trás, partilhem nas vossas redes, recomendem um amigo. Se cada um de vocês recomendar um amigo, nós duplicamos facilmente a audiência. E fazemos isto porque gostamos genuinamente de partilhar estas experiências e de conversar com pessoas interessantes, e sendo que hoje em dia cada vez mais é difícil termos 1h30 de conversa interessante, e portanto quero-vos pedir mesmo que nos ajudem a fazer esse trabalho de divulgação, de fazer chegar estas conversas a mais pessoas, porque isso só depende de vocês. Aliás, depende muito mais de vocês do que nós, e é muito fácil. Usem as redes sociais que eu disse para vocês desistirem, não desistam, ou que a vossa última ação nessa rede social seja publicar um post a dizer aos presentes nessas redes para nos ouvirem. E desejar também um Feliz Natal a todos, já quando nos ouvirem já passou, e um Feliz Ano Novo, e que entrem em 2021 com o mindset aberto para tudo o que vem aí de positivo. E de negativo também. E de negativo também. Negativo é meramente uma transformação em algo positivo sempre. É assim que eu gosto de ver as coisas. Olha, que há pessoas que este ano sim. Isso foi difícil verem isso, mas sim, acho que foi uma aprendizagem. Eu entendo que sim, mas o mundo é feito também dessas coisas, ou seja, o ser humano não está sempre protegido, e portanto nós também o tombar, o cairmos é algo inevitável, é uma questão de tempo. A ação de nos levantarmos e de recuperar e voltar a andar
depende também muito de nós. Certo. E, portanto, acho que é por aí. Acho que temos que... O próximo ano, se tudo correr bem, vai ser o ano em Nos que nós nos levantamos, começamos a levantar da exatamente. queda. 2021 seja E, o e, ano de levantar toda a gente, exatamente. e a atitude com a qual fazemos isso é definidora do outcome ou do resultado que isso terá nas nossas vidas, enquanto pessoal, enquanto sociedade. Portanto, é esse o meu desejo. Obrigado a todos e vemo-nos para a semana.